drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me. Gotta fire for a... Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje finalmente eu trouxe vídeo de maquiagem para olhos pequenos. Tinha muitas meninas me pedindo, minha prima me pediu, umas amigas pediram também. E aqui nos comentários sempre tem alguém que acaba comentando que tem dificuldade de maquiar os olhos porque são pequenos, ou porque tem pálpebra caída, ou por isso, por aquilo. E eu sempre tento trazer alguma dica que ajude vocês. Então o vídeo de hoje é para olhos pequenos. Se você tem esse problema, sente dificuldade aí na hora de se maquiar, é só você continuar assistindo esse vídeo que eu vou dar algumas diquinhas de como melhorar o aspecto do seu olho, aumentar ele, ficar mais bonito na hora de fazer uma maquiagem. E então vamos começar essa maquiagem, gente. Eu usei o Soft Ochre, que é um primer da MAC, e vou começar a esfumar com a sombra Cinnabon da Mary Kay. Peguei esse pincel rabo de cavalo bem fofinho e vou começar a esfumar do canto externo, como eu sempre faço, para não criar marcações. Começo a esfumar do canto externo e em seguida já vou subindo com a sombra e levando para o côncavo. Uma das coisas mais importantes para quem quer aumentar o seu olho é você lembrar, o esfumado ele tem que ficar do côncavo para cima. Tá vendo? Dessa partezinha que afunda o pincel pra cima, porque ele tem que aparecer quando você estiver de olho aberto. Não adianta você fazer um esfumado, quando você abre o olho, o esfumado sumiu inteiro. Ele não vai aumentar em nada, não vai levantar. Se você tem pálpebra caída ou gordinha, ele não vai fazer efeito algum. Depositei a mesma sombra novamente no canto externo e levei pro côncavo, sempre lembrando de subir com o esfumado, mas não deixar marcado. Ou seja, você tem que esfumar muito para não criar marcações. Ele tem que aparecer, mas não deve ficar marcado. Já mostrei aí que eu fiz do outro lado também. Esfumo bastante, não é nada muito mirabolante, tá? É uma maquiagem das mais clássicas que tem, só que em tons um pouco mais diferentes. Depois disso eu venho com o preto opaco da paleta da Contém 1 grama e vou depositar com o pincel lápis no canto externo até a altura do côncavo. Eu vou só depositando mesmo até essa altura do côncavo e depois vou levemente esfumando com o pincel que eu apliquei. Só que eu vou voltar com o pincel com um pouquinho de sombra marrom, esse pincel pequenininho aí de esfumar, que eu já mostrei no vídeo de comprinhas, e vou esfumando as bordinhas ali do preto. Ele é perfeito para isso. Como fica um pouquinho marcado, eu vou voltar novamente com aquele pincel mais fofo, que foi o pincel que a gente usou primeiro com a sombra Cinnabon, e vou tirar os excessos ali. Mas é bom você voltar com um pincel bem pequenininho para esfumar as bordas do preto. Vou fazer o mesmo processo de novo, porque eu quero que o preto fique mais intenso. Tô voltando de novo com o pincel lápis, depositando, e depois vou voltar com o pincel pequenininho, esfumando as bordas novamente, e em seguida vou esfumar com aquele pincel grandão que vocês já viram. Quem viu essa maquiagem pelo Snap percebeu que ela estava um pouco mais forte, realmente ela tá um pouco mais forte, ela estava, né, ao vivo, só que aí eu deixo a imagem mais clara para me ajudar também. Pego a sombra Trufa Opaco da mesma paleta da Contém 1 grama e vou depositar ela ali quase do cantinho interno, mais ou menos até o meio do olho. Do canto interno mesmo, né, vou depositando com um pincelzinho de cerdas naturais de depositar. E vou dando acabamento até tirar as marcações ali entre o preto e essa sombra. Pego o iluminador Mary Lou da The Balm e ilumino muito de leve no cantinho interno. Não quero que fique marcado. Peguei o pincel limpo e tirei a marcaçãozinha dessa sombra, desse iluminador no caso. Pego o iluminador também e com o pincel menorzinho eu ilumino bem no alto da sobrancelha. Bem no ponto alto mesmo, puxando para a ponta. Depois disso eu resolvi colocar um glitter, né? Como sempre, as maquiagens sempre tem glitter. Esse é o Reflect Steel da MAC. E como ele é muito fino, ele não precisa de fixação. Não precisa passar um fixador como esses glitter mais grossinho. Então eu fui com o dedo mesmo depositando, até ficar assim do jeito que eu quero. Ele não dá uma cobertura. Realmente ele dá um brilho muito lindo, mas ele não dá cobertura. Você tem que passar uma sombra antes. Peguei o delineador da Natura Aquarela e com ele eu vou fazer um traço fino até o final do olho. E depois que eu fizer esse traço, ele vai meio que engrossando levemente ali no final. Não chega a ficar bem grosso no final do olho, mas eu engrosso um pouquinho. Depois que eu fizer esse delineado,
eu vou pegar aquele pincel bem pequenininho que a gente usou para tirar a marcação do preto e vou esfumar esse final desse delineado. Olha só, tô esfumando aí com preto para realmente fazer com que ele vá sumindo no meio da sombra que estava aplicada anteriormente. Esfumo bem e depois ainda volto com esse pincel maiorzinho para tirar qualquer marcação que tenha criado. Vou esfumar rente aos cílios inferiores com a sombra Cinnabar. Gente, eu já colei os cílios aí, depois já apareci esfumando rente aos cílios. Eu passo bem abaixo mesmo, não importa se o traço vai ficar mais grossinho. E depois venho com um pincel, com um lápis preto, que seja bem macio e fácil de esfumar. Esse aí que eu tô usando é o da Sephora, quem acompanha os meus vídeos já deve ter visto em vários vídeos. Faço um traço mais grossinho. Vocês podem perceber que o meu olho não é pequenininho, né? Então eu não engrossei muito esse traço aí. Mas se você tiver o olho muito pequeno, você pode caprichar aí embaixo, passar o lápis mais grossinho mesmo e caprichar também no esfumado com sombra preta. Depois que eu passei o lápis, eu esfumei ele com um pouquinho do preto opaco. Voltei de novo ali com o marrom só para tirar alguma marcação e passei um lápis branco na linha d'água, que ajuda muito na hora de aumentar o olhar. E então, depois que você terminar de aplicar o lápis, aí é só caprichar muito na máscara de cílios. Quanto mais você aplica nos cílios inferiores, mais aumenta, abre mais o seu olho. Como eu falei, tem um olho muito pequeno, capricha um pouco mais no esfumado rente aos cílios inferiores. Não importa se ele ficar mais grossinho, vai ficar bonito. A não ser que você tenha muita olheira, então você não faz muito grosso. Mas se você não tiver, pode caprichar no esfumado rente aos cílios inferiores. Máscara de cílios também nos cílios inferiores, porque faz total diferença. E no mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar qual o batom que eu usei na sequência do vídeo, para vocês ficarem sabendo. É uma misturinha, tá? Antes de finalizar, vou falar os batons que eu usei. Na realidade são dois. Eu fiz uma misturinha desse que é o número 14 da Vult, que é uma cor muito linda. Eu adoro esse batom. E do Muito Ousada da Becca Bright com Arela. Só que esse aqui é bastante escuro, então eu queria um pouco mais claro. E eu misturei os dois tons que deu nesse. Achei que ficou uma cor assim muito elegante. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar se você tiver gostado, de comentar aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então é isso, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! All my life, you stood by me when no one else was ever be.